continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Mas então, a soldadesca tinha vindo, alcançada. Estavam chegando, era, remexendo o reboliço de nós todos. Mesmo porque os mais não conheciam aquele motivo. De nada não soubessem o tensionado. Os praças? O tiroteio deles, pegando Hermógenes de supetão? Surpresa bruta de retaguarda? Os tiros que eram a bala, 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 bá. Desfechavam com metralhadora. Aí, arrejarrava feito um capitão do vento. A vantagem do valente é o silêncio do rumor. Zé Bebelo sentenciava. Zé Bebelo trepava em altas serras, duvidava de nada. Que vencia, quem vence, é custoso não ficar com a cara dos demônios. Dele de perto não saí. A atenção e ordem ele recomendava. O cano do meu rifle era tutor dele. Antes de minha hora, no que ele mandasse opor e falasse, eu não podia basear dúvidas. Mas desde vez, aquilo, a vir gastava as minhas forças. Ali, sem a vontade, mas por mais do que todo saber, eu estava sendo o segundo. Andando que Zé Bebelo falecesse ou trastejasse, eu tinha de tomar a assumida chefia e mandar comandar. Outro fosse, eu não, Jesus e guia. É baixo, os homens não iam me obedecer, nem de me entender, eles não eram capazes. Capaz de me entender e de me obedecer nos casos, só mesmo Zé Bebelo? A jus pensei, Zé Bebelo somente era que podia ser o meu segundo. Estúrdio, isso? Nem eu não sabendo bem porquê, mas era preciso. Era, eu motivo não sabendo. Se fiz de saber, foi pior. O que era que é uma pessoa? Assim, por detrás dos buracos dos ouvidos dos olhos. Mas as pernas não estavam. Ah, fiquei de angústias. O medo resiste por si, em muitas formas. Só o que restava para mim, para me espiritar, era eu ser tudo o que fosse para eu ser, no tempo daquelas horas. Minha mão, meu rifle, as coisas que eu tinha de ensinar à minha inteligência. Agora, o que era que eu esperava? Só Zé Bebelo, de certo, podia entender. Ou responder, mas ele não estava com senha de mudança. Onde o normal, aí já se via o dia quase enfim, com as cores do sol. Voavam os graxes. Dos soldados e dos Judas quase que não se ouvia empipoco de arma. Só os tiros salteados, a cá e lá, como se escaso quisessem briga. A gente sobrou-se nesse ensino de onça, traiçoeiros todos, astúcias que manobrando em esconso deviam de estar, para trás e para os lados. Pelo jeito, melhor de pegarem o encoberto dos lugares, querendo enrolar os outros, para o remate de dar bote. Soldado pede a cautela, e o dobro soldo. Acho que um dia, ou disse, que aquela era a ocasião mais arriscada. Ao que o jagunço é isto, o senhor põe a letreiro. Ao encosto no rifle e a preparo das patronas, isso era o que bastava. Nenhum dos companheiros estava desinquieto, nem ralava apreensão. Nenhum conversava precisando de saber a maneira de se escapulir vivo dali, da fazenda dos tucanos. Com a chegada da soldadesca, o que parecia moagem era que eles era festa. Assim uns gritaram feito araras machas. Gente, feito meninos. Disso eu fiz um pensamento, que eu era muito diverso deles todos, que sim. Então, eu não era jagunço completo, estava ali no meu, executando um erro. Tudo receei. Eles não pensavam. Zé Bebelo, esse raciocinava o tempo inteiro, mas na regra do prático. E eu vi a morte com muitas caras. Sozinho estive, o senhor sabia, mas nisso, conforme acontecido exato, uma coisa muito inesperada se deu. Da banda do mato, de repente, por cima das moitas de Lobo-Lobo, alguém levantou um pano branco, na ponta de uma vara. A gente não tinha licença de abrir fogo no alvo daquele trapo. Apraz que a gente ia consentir esse negócio com Judas, aqueles para mim guardavam a definitiva marca, e só o que podiam trazer era maldição. Mas Zé Bebelo, maneiro em presteza, já tinha amarrado um grande lenço branco na ponta de um rifle e mandou para a mão do lixa
Aquilo erguesse e sacudisse no ar. A regra que é regra, Zé Bebelo disse. A solenidade de embaixador sempre se tem de consentir. Até para herege, até para bugre. Aprovavam os outros, deram razão. Achei que estavam com a vontade de saber que notícias eram. O que vir e vinha, com os que mais admirei a mensagem daqueles panos brancos de lá e de cá, durou um certo tempo. Como tudo nesta vida, carece de direito de acertar. Depois um sujeito apareceu do capim, e veio, devia de ter passado por um rombo feito na cerca. A certa distância estava, no eirado, e um dos nossos disse, reconhecendo: Ah, é o Rodrigues Peludo, o homem devoto do Ricardão. Que era, que era. Os outros companheiros concordaram. Atrás desse, meio engatinhando também, surgiu mais um. É o Lacral. E o Rodrigues Peludo virava para trás. Falava qualquer coisa? Parecia que estava mandando o Lacral embora. Mas o Lacral teimava. Seguia acompanhando o outro. Gente, de onde é que está comparecendo esse Lacral? Faz tempo que não se tem ciência nenhuma dele. O qual era dos Gerais do Bolor, terra jequitinhonha, e homem de certa valia, caboclo claro, e que, esse sendo réu, tinha esfaqueado na sala do júri um promotor, em outroras. De ver os dois perto, assim pessoas, escada acima, apresentes em pé, diante da gente, nas decididas condições, eu achei muito esquisitice. Rodrigues Peludo levantou os olhos, feito se a gente estivesse no céu, e saudou normal. Daí disse: Seu chefe, homem te vira de costas, Zé Bebelo regrou. No assim simples eles obedeceram, tanto um, tanto quanto o outro. Mas estavam muito armados. Momentos que foram, eu louvei a coragem calma daqueles dois, que de qualquer longe recanto um soldado talvez estivesse em poder de derrubar por bel prazer. Porque os soldados não pertenciam nessa cerimônia. Afiguro que pensei. E Zé Bebelo perguntou, impondo ordem de resposta, que mandatela eles traziam. Do lado meu, o Diodolfo chiava boca num dente, conforme sestro dele, e o José Gervásio sussurrou: Tramóia. Mas Zé Bebelo regia tudo, mão em revólver. Um homem falar seu recado de costas, no meio dos contrários, na boca de tantas armas. O senhor já presenciou essas circunstâncias? Assim Rodrigues Peludos deu conta, sem rasgo, de tremor na voz. Com a sua licença dada e nos usos, estou trazendo essas palavras, seu chefe, que para repetir o senhor fui mandado, que em vistas desses soldados e dos mais, que é contra todos, se não era para mais aproveitável, por uma parte e outra, de se fazer trato de paz por uns tempos. E por essa oferta é que vem por ordens, que se serve ou valor tem, ou dito, pergunta faço se o senhor há de estar ou não de acordo, me dando a resposta que queira dar, para eu levar para os meus chefes. Que chefes? Zé Bebelo indagou sem tom de nenhuma malícia. Rodrigues Peludo demorou um ponto, fazendo menção de virar o rosto, mas o que deixou o tempo de fazer, e contestou. Nhô Ricardão, e seu Hermógenes? E eles estão querendo paz? Estão propondo um acordo correto. Em boa distância, no mato do Grotal, estralejou um tiro, que era de fuzil, e uns outros muito estampidos. O que aquilo me constou era que era falta de respeito. Tiros que não beiravam por aqui. Mas, mesmo assim, Zé Bebelo disse: Homem, vocês podem baixar o corpo? Rodrigues Peludo, sempre de costas, se agachou, depositou o rifle no chão. O Lacral, meio que ajoelhado, ficou. Agora eles estavam entre trincheiras. Agora a roda nossa, juntados aos muitos companheiros brabos, com as bafagens de boa cachaça. O Marruás, que representou o dedo no sino Salomão do peito, no rumo do coração. O preto Mangaba, que mudando de estágio, barrou em mim, no que me lembro, eu sei. Por que doeu meu braço? O Diodolfo cuspiu forte, soluçou nos estômagos. E o Fafafá, repontante, em paz, quem é que devolve vida em nossos cavalos? Aí a moçambicão atrás de mim me ressoprou, como um boi reconhecendo minhas costas. Mas minha mão, por si, pegou a mão do Jadorim e eu nem virei a cara. Apenas aquela mão é que merecia todo entendimento. Mão assim apartada de tudo, nela um suave de ser que me pertencia, um calor, a coisa macia somente. São as palavras. Mas aí espiei para Jadorim, e ele despertou no que tinha se esquecido, deixado de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase um repelão de repugno.
E ele estava sombrio, os olhos riscados, sombrio e sarro de velhas raivas, descabelados de vento. Demediu uma ideia, o ódio, e a gente lembrar do que não deve-te. Amor é gente, querendo achar o que é da gente, o palavreado destes. Diadorim chiou por detrás dos dentes, Diadorim queria sangue fora das veias, e eu não concordava com nenhuma tristeza. Eu só remontei um pasmo e um consolo expedito, porque a guerra era um constante mexer no sertão, e como o vento da seca é que as árvores se entortam mais. Mas pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água esperando que o riacho, alguma hora, pousoso, esbarre de correr. E a Laripe, bolinho no bisaco, estava recheando de novo as suas cartucheiras. Mas isso tudo, que conta ao senhor, se compartiu de caber em pouquinhos minutos instantes, e do modo de prosseguir sem partes. Porque Zebebelo, as mãos na cintura e encurtava frio, inciso, feito uma cobra, o que disse ao quanto, homem, e o que mais? Era tudo o que já falei, senhor, chefe senhor. Ao que peço vossa resposta para conduzir, e em caso de algum acordo, que é de bom respeito, as ordens tenho, para com meu juramento fechar trato. Foi a resposta de Rodrigues Peludo, com a clara voz de quem está se cumprindo do que querendo. Mais se cumprindo do que querendo. Até inveja eu tive dele, porque, para viver um punhado completo, só mesmo em instâncias assim. Antes bem, se a bebê-lo glosou. Quem é que está rodeando e vexando os outros, e atacando? O em usos é a gente, isto é, o Rodrigues Peludo compôs a confessar. Ah, isto era. Ah, então. Ao que vim ajustar a propostas. E para salvo e lucros de nulas partes. As ambas, caso se ouça, se oria, se concorde. Somente aprumo nem o tom, mas, de tudo seja, também o que gravei aí, desse Rodrigues Peludo, foi um tem de existências de lealdades. Assim que inimigo persistia só inimigo. Surunganga, mais enxuto e comparado, contra homem sem o desleixo de si, e que podia conceber sua outra razão também. Assim que, então, os de lá, os Judas, não deviam de ser somente os cachorros endoidecidos, mas, entanto, pessoas feito nós, jagunços em situação, revés, que por resgate da morte do Joca Ramiro, a terrível que fosse, agora se ia gastar o tempo inteiro em guerras e guerras, morrendo e se matando. Aos 5, aos 6, aos 10, os homens todos mais valentes do sertão. Uma poeira dessa dúvida empurrou minha ideia. Como a areia, para a mais fininha que é a do rio Urucuia, rola dentro de suas largas águas. Quando as chuveiradas de inverno, ali, dos meus companheiros, tantos mortos, acaso que companheiros eram. E agora os que deposita deles eram o assunto das lembranças, e aquele amassado, envelhecido feder, que as horas repontava. Constado que produziam isso, mesmo estando amontoados no cômodo soturno, entrapadas as frestas da porta, e cá fora se tornando couros com folhas polvilhadas. Mediante os estoques desse mau cheiro, por certo, Rodrigues Peludos e Lacral iam orçar da boa conta dos nossos mortos, afora os feridos, leves e graves. Mas a bebê antiteve de mandar chamar Marcelino Pampa, João Conclis e muitos diversos outros, e o apinho a pessoar nosso, ombros de ombros, aprazava efeito de um bando significado, numeroso. Com os vivos é que a gente esconde os mortos. Aqueles mortos, o Jósio, entortado prestes, com pedaços de sangue pendurado no nariz e nos ouvidos. O Acrísio, repousando numa agência quieta, que ele não havia aqui em vida. O Quimpidão, o pormiúdo de honesto, que nunca, nem tinha enxergado o trem de ferro. Volta e outra a perguntar como seria. O Evaristo Caeteté, com os altos olhos afirmados, esse sempre tinha sido prazenteiro no meio de todos. Tudo por culpa de quem? Dos malguardos do sertão. Ali ninguém não tinha mãe. Redigo ao Senhor. Quando raio, quando atraso, os gerais respondem com esses urros. A culpa daquele Rodrigues Peludo, por exemplo, desmenti. O ódio de Diadorim forjava as formas de falso. Ódio e se mexer. E certo justo, procedeu. O meu. Era o meu. Mas, na dita ocasião, eu daquilo sabia só a ignorância. À toa, até que estava relembrando Hermógenes. Assim pensando no Hermógenes, só que por precisão de quem com quem quer me comparar. E com Zé Bebelo,
eu me comparar. Quem era que estava botando debaixo do julgamento? Isso ele soubesse. Ah, naquela cabeça grande? O que Zé Bebelo pensava era o útil, o seco e a pressa. Do curto ponto, ele disse, concedendo um final. Resolvo, sendo em séria fiança, em aceito do intervalo das armas, com prazo demarcado de 3 dias, digo. Agora, homem, tu vai. Remete isso ao que estiver a seu chefe, seja lá quem for. Ah, vou. Rodrigues Peludo se prometeu. Se sendo em séria fiança, então de lá, dê 3 tiros, pro trato fechado. Assim assente que essa noite, no instinto em que a primeirinha estrela se frisar. Ah, vou. O Rodrigues Peludo repuxava a bandoleira do rifle e saudava a saudação. As vozes do ruído, reponho, que nenhum de nós, não sabendo se a decisão do Zé Bebelo era justa ou convinhável, ninguém disse mote de dúvida nem de aprovo. Nisso, no olho do silêncio, ainda era o que me prevalecia. Rodrigues Peludo botou o rifle no sovaco e daí, já no jeito de que engatinhar, descendo a escada, mandava a vontade de sabente de si. Zé Bebelo mandava. Ele tinha os feios olhos do todo pensar. A gente preenchia, menos eu. Isso é, eu resguardava meu talvez. Mas aí, de abalo, o lacral, que tinha persistido quieto, feito ouvindo Santa Missa perto do altar, ele surge de vira virou, meio de repente, o traque disse: aqui eu fico no meio de vós, meu chefe. Aqui vim para isso, sou o homem que sempre fui, do estado de Joca Ramiro. Ele é o das próprias cores. Agora meu braço ofereço, chefe, a por tudo quanto se proponha o senhor de me aceitar. A carra daquilo, tão exclamadamente, a forte palavra, eu assomo assim de fechar a surpresa. A gente capistrou grossamente e sem fala. Tudo o que ele disse, o lacral se empinou em pé. Onde mais deixou o silêncio de perfazer da questão anterior. A simplificação, o concitado, o que era fato imponente, digo ao senhor, mire e veja. Ânimo nos ânimos. Há quanto, semelhavelmente, esse lacral não se comportava nessa circunstância sisuda, no amor mais à mão, para se segurar com trincheiras, mas assim mesmo, a gente, em aperto do cerco, ele tinha querido vir para sócio. Alguém ficou mais pasmado. Zé Bebelo não. Aqui me praz que te aceito, rapaz. Zé Bebelo deferiu. A guerra tem dessas coisas. Contar aqui não é plausível, mas mente pouco, quem a verdade toda diz. Mas mente pouco, quem a verdade toda diz. Traz isso, o Rodrigues Peludo esbarrou um instante mais endurecendo a cabeça para não se virar para espiar pelo lacral. Entanto que o lacral, meio mostrando o rifle, pronunciou: eu estou na regra, tio mano. Que na regra estou, como senhor das minhas ações, contra quem eu seja, e a carabina, porque sempre foi minha de posse, a arma que de patrão não ganhei. Então eu estou inteiro. Ninguém respondeu palavra, sendo que o Rodrigues Peludo deixou de contravir e, puxando para sair assim, escorregou adiante do corpo e se foi. Numa roda morta, se esperou ter que de lá, da dobrada da ladeirinha, os 3 tiros eles deram, somando o aprovado. A tanto, tresmente, também, se respondeu, desfechando aí pra gente, Zé Bebelo disse: sou lá o maluco? Aqueles outros não têm a constância de observar, não merecem a palavra dada. O que fiz foi encaminhar o que vamos pôr em obra, e aceitei nossa vitória. Seja ou não, se aquele negócio entendessem, os companheiros aprovavam, até Diadorim. Seja Zé Bebelo levava a ideia maior, os prezados ditos uma ideia não tão comprida, o teatral do mundo, dista dela, os outros ensinados calados, sempre sendo, em todo caso, que Zé Bebelo, que semi-olhava empreitado do avulso, sob o receio dos a respeito, só eu, afora ele, ali, misturava as matérias. Só eu, que guardava minha exata esperação, o que me engraçava. O que era que Zé Bebelo ia proceder nas horas vespertinas do posto que,
do que eu tinha pensado e principiado, as tramóias de trair, ia poder largar, ia achar feição para outro salvamento agora, nessa conjunção. Mas, porém, não nego que eu, mesmo por estima, eu queria que ele bem acertasse da tarefa de meter no seu siso, de remerecer. O raciocínio que dele eu gostava, constante da admiração, e pela necessidade, medonho e esquisito achei, que fosse para ter de matar completo Zé Bebelo, como é que mais ele abria lugar demais, o perto demais, sobre papel que não era o para ele. A meu parecer, pelo que eu tinha precisão de me livrar daquele movimento, sem termo, nem nenhumas outras ociosidades. O ciúme agoniza, sabe? Essas coisas. Em pouco pensei, ao lazer de um momento. Amigos, agora eu louvo e a todos gabo, cada qual melhor. E então, vamos voltando, vamos voltados, papocar fogo, pra paga, até a noitinha se ilustrar. Zé Bebelo determinou tão versado a este ponto que por si possuir basta munição a gente se prezasse de atirar, por sustos e estragos primeiramente pro aviável, do matinho, dos pastos e da baixada, a dos morretes serradeiros, onde existiam os valos, com que, no ablativo do mandato, Marcelino Pampa ia retornar com as senzalas, o Freitas Macho para a Tulha e, para o engenho, o Joi Pexiguense, sobrenomeado Alpargatas, mas Zé Bebelo reservou que eu estivesse com ele, e mais a Laripe, por se pôr o lacral em conversa deposta. Termino aqui, continuo no próximo vídeo.